Você já se perguntou por que certas coisas acontecem com você? Por que cruzamos com determinadas pessoas, enfrentamos dores inesperadas ou vivemos situações que parecem, à primeira vista, pura coincidência? Carl Jung dizia que o que chamamos de acaso, na verdade, carrega um propósito. Ele chamava isso de sincronicidade. Aqueles momentos em que acontecimentos aparentemente desconectados revelam uma conexão maior, quase como se Deus estivesse te enviando um sinal. Talvez você já tenha vivido isso. Pensar em alguém, e de repente essa pessoa te liga. Enfrentar um problema e no mesmo dia, encontrar uma mensagem que responde exatamente à sua dúvida. Sentir um impulso inexplicável de mudar um caminho e descobrir que aquilo transformou tudo. Jung acreditava que nada disso era por acaso. E nós, como cristãos, sabemos que Deus fala de formas misteriosas. Nesse vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Jung e na luz da fé para entender como Deus se manifesta através de sinais sutis, muitas vezes imperceptíveis, e como aprender a reconhecê-los pode mudar radicalmente a sua vida. Prepare-se. O que você vai ouvir hoje pode fazer você enxergar sua história de um jeito completamente novo. Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Os planos falham, as portas se fecham, as respostas não chegam. Nesses momentos, é natural perguntar: onde está Deus? Jung dizia que, quando a vida parece caótica, é porque o inconsciente, e muitas vezes o próprio Criador, está tentando nos empurrar para um novo caminho. No cristianismo, aprendemos que Deus trabalha em silêncio, muitas vezes permitindo que enfrentemos situações dolorosas para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Quando paramos para observar, percebemos que o que chamamos de interrupções podem ser convites para crescer. A Bíblia diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até as situações que parecem sem sentido têm um propósito maior. Jung via essa verdade sob outra perspectiva. O inconsciente cria coincidências significativas para nos chamar atenção para algo que precisamos ver. Para ele, nada é aleatório. Há uma ordem maior guiando os acontecimentos, mesmo que não a compreendamos de imediato. Quando conectamos essa visão com a fé, percebemos que muitas das nossas dores foram, na verdade, caminhos para nos aproximarmos mais de Deus. Mas para entender esses sinais, precisamos aprender a escutar. O problema é que vivemos acelerados, presos às distrações, sempre buscando respostas fora, quando, na maioria das vezes, a resposta já está dentro. Jung acreditava que o inconsciente é uma ponte entre nós e algo maior. E para o cristão, essa ponte também é um lugar onde Deus se revela. Quando silenciamos o barulho do mundo e prestamos atenção ao que sentimos, sonhamos e vivemos, começamos a perceber que o caos tem uma linguagem própria e que Deus fala através dela. Carl Jung acreditava que aquilo que chamamos de coincidências não é um acaso cego. Ele criou o termo sincronicidade para explicar aqueles momentos em que eventos aparentemente desconectados acontecem ao mesmo tempo de forma tão significativa que parece impossível chamar de coincidência. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos, e minutos depois, ela te envia uma mensagem. Você enfrenta uma dúvida enorme e no mesmo dia, abre um livro que te dá exatamente a resposta que precisava. Para Jung, isso acontece porque existe uma conexão invisível entre o mundo externo e o nosso mundo interno. Mas para quem crê, sabemos que essa conexão é a forma como Deus se manifesta. Ele usa acontecimentos, encontros e mensagens sutis para falar conosco. Só precisamos aprender a interpretar os sinais. Esses momentos de sincronicidade não são simples coincidências, são convites divinos para acordarmos. Jung dizia que o inconsciente organiza experiências que refletem nosso estado interior. Para o cristão, podemos entender isso como a forma de Deus alinhar circunstâncias para nos guiar.
Muitas vezes você ora por uma resposta e, de repente, alguém fala exatamente o que você precisava ouvir. Ou você sente um empurrão para seguir um caminho específico sem saber explicar por quê. E mais tarde, percebe que essa escolha mudou tudo. Em Provérbios 16, 9, lemos: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, enquanto achamos que estamos no controle, Deus está silenciosamente escrevendo nossa história. Jung não falava diretamente de Deus, mas reconhecia que a vida tem uma inteligência maior, operando por trás dos acontecimentos. Para nós, cristãos, essa inteligência tem nome: o Espírito Santo. Ele não fala apenas por meio de sonhos e intuições, mas também pelos detalhes que a maioria ignora. Uma frase no momento certo, uma porta que se fecha, uma oportunidade inesperada, um encontro improvável. Nada disso é acidental. Cada pequeno acontecimento carrega um propósito, e se aprendermos a olhar com atenção, percebemos que os sinais de Deus sempre estiveram ao nosso redor. O problema é que muitos vivem no piloto automático, tão distraídos com o barulho do mundo, que não enxergam a direção que o céu está tentando mostrar. Carl Jung dizia que o inconsciente sabe mais sobre nós do que nossa própria mente consciente. Lá estão armazenadas memórias, emoções, padrões e verdades profundas sobre quem somos e para onde estamos indo. Mas Jung também acreditava que o inconsciente é mais do que uma caixa de lembranças. Ele é uma ponte que nos conecta com algo maior, com um nível de sabedoria que não vem da lógica. Para nós, cristãos, essa ponte muitas vezes é o espaço onde Deus fala conosco. Ele não se comunica apenas por meio de palavras, mas através de intuições, pressentimentos, sonhos e sinais sutis que tocam diretamente o nosso coração. Quantas vezes você já sentiu uma voz interna dizendo: "Não faça isso"? Ou "Esse é o caminho certo", sem conseguir explicar o motivo? Essa é a conexão entre o espiritual e o psicológico, entre a ciência e a fé. A Bíblia já nos ensinava isso muito antes da psicologia moderna. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Para Jung, isso se traduz no entendimento de que nem sempre conseguimos explicar racionalmente os acontecimentos da vida, mas existe uma inteligência divina guiando nossos passos. É por isso que mesmo quando tudo parece dar errado, existe um fio invisível que nos conduz ao propósito. Muitas vezes, Deus usa o que julgamos ser interrupções ou fracassos para nos redirecionar ao caminho certo. O que parece perda hoje pode ser livramento amanhã. Quando entendemos isso, a fé ganha uma nova dimensão. Percebemos que não estamos sozinhos, que existe um plano maior acontecendo por trás do que vemos. Jung dizia que os sinais surgem no momento exato em que estamos prontos para enxergá-los. Para o cristão, isso é a confirmação de que Deus nunca chega atrasado. Ele sempre age no tempo perfeito. As portas que se fecham, as pessoas que cruzam o nosso caminho, as oportunidades que surgem do nada, nada disso é acidental. O inconsciente capta, a fé confia e Deus direciona. O desafio é silenciar o barulho interno e externo para perceber os sinais sutis que ele envia todos os dias. Quando isso acontece, deixamos de viver no piloto automático e passamos a caminhar com mais clareza, confiança e propósito. Quantas vezes você já se perguntou: será que isso é só coincidência? Ou é Deus tentando falar comigo? Para Jung, esses momentos são exemplos claros de sincronicidade. Eventos aparentemente aleatórios, mas que carregam um significado profundo para a sua vida. Para o cristão, esse é o modo sutil como Deus nos direciona. O desafio é que, na maioria das vezes, estamos tão ocupados com nossas preocupações, distrações e ruídos externos que não conseguimos ouvir o que o céu está tentando dizer. Reconhecer os sinais exige sensibilidade, atenção e, acima de tudo,
silêncio interior. Quando desaceleramos e nos conectamos com nossa própria essência, começamos a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Existem várias formas pelas quais Deus envia sinais. Às vezes é uma porta que se fecha no momento exato, te protegendo de algo que você ainda não vê. Outras vezes é uma oportunidade inesperada que surge, aparentemente do nada, mas que te leva para um novo caminho. Pode ser um encontro casual com alguém que muda sua perspectiva, um versículo que aparece no instante perfeito, ou até um sonho que desperta uma resposta que você buscava. Jung dizia que o inconsciente capta mensagens que a mente racional não consegue processar. E nós, como cristãos, sabemos que isso muitas vezes é o Espírito Santo nos guiando. A questão é, estamos atentos o suficiente para perceber? Para diferenciar uma coincidência comum de um sinal real, é preciso prestar atenção naquilo que se repete. Se uma mensagem, um número, um versículo, uma situação ou um sentimento insistem em aparecer, isso pode ser Deus tentando chamar sua atenção. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Ou seja, Deus fala, mas nem sempre da forma que esperamos. Ele usa o que chamamos de coincidências para nos guiar, corrigir, proteger e conduzir ao nosso propósito. Quando começamos a interpretar os sinais com sensibilidade e fé, deixamos de viver reagindo ao acaso e passamos a caminhar com consciência, confiança e direção. Carl Jung dizia que a vida fala conosco o tempo todo, mas quase ninguém escuta. Ele acreditava que o universo é guiado por uma ordem invisível, onde eventos aparentemente desconectados se entrelaçam para formar um caminho com significado. Para Jung, esses padrões ocultos são revelados por meio da sincronicidade, coincidências cheias de propósito, mensagens escondidas em acontecimentos do dia a dia. Para nós cristãos, essa ordem invisível tem nome: a mão de Deus. O que muitos chamam de acaso, nós chamamos de propósito. Nada acontece por sorte, nada acontece por destino cego. Tudo acontece porque existe um plano maior. Quando você olha para trás, percebe que momentos que pareciam aleatórios foram cruciais para te trazer até aqui. Uma pessoa que conheceu por acaso virou um elo importante. Uma porta fechada que te frustrou acabou te protegendo. Um caminho inesperado te levou para algo que você nunca teria encontrado sozinho. Para Jung, esses acontecimentos são sinais de que existe uma inteligência profunda guiando sua vida. Para nós é a confirmação do que a Bíblia já nos ensinava. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 16:9. Quando conectamos ciência e fé, percebemos que Deus usa tudo, inclusive aquilo que não entendemos, para nos aproximar do nosso propósito. O problema é que vivemos tão presos na correria, na ansiedade e na necessidade de controlar tudo que não conseguimos enxergar os padrões. Queremos respostas imediatas e ignoramos os pequenos sinais que Deus coloca no caminho. Mas a verdade é que, quanto mais você se conecta consigo mesmo e com sua fé, mais começa a ver que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, mesmo que ainda não seja claro. As dificuldades te moldam, os encontros te transformam, os desvios te protegem. Quando aprendemos a interpretar os sinais, unindo o que Jung nos ensinou sobre sincronicidade com a certeza da presença divina, percebemos que cada detalhe, até o mais pequeno, faz parte de um grande plano para a sua vida. Carl Jung dizia que uma das maiores causas do sofrimento humano é viver desconectado de si mesmo. Criamos máscaras, fingimos ser o que não somos, ignoramos nossos sinais internos e, no processo, nos afastamos da nossa verdadeira essência. Para nós, cristãos, esse afastamento vai além da psicologia. Muitas vezes também nos desconectamos de Deus. Não ouvimos sua voz, não prestamos atenção aos sinais, não buscamos sua direção. A boa notícia é que sempre é possível reconectar-se. E tudo começa
Quando escolhemos silenciar o barulho do mundo e olhar para dentro, para a nossa alma e para o que Deus quer nos mostrar. Jung dizia que, quando não escutamos o nosso inconsciente, ele fala conosco através de crises, sintomas e coincidências significativas. Para quem crê, isso é muitas vezes o próprio Espírito Santo nos chamando para voltar ao caminho. Alinhar-se com a vontade de Deus significa viver com propósito, consciência e entrega. É entender que nem sempre teremos todas as respostas e que tudo bem não controlar tudo. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que ele será guiado. Quando paramos de lutar contra a vida e começamos a confiar que existe um plano maior, conseguimos enxergar os acontecimentos sob uma nova perspectiva. Os sinais ficam mais claros, as oportunidades mais evidentes, e até os obstáculos ganham significado. Jung chamava isso de viver em consciência expandida. Nós chamamos de caminhar pela fé. O segredo está na prática diária: orar, observar, refletir e agir com coragem. Ore pedindo discernimento. Observe os sinais que Deus coloca no seu caminho. Reflita sobre o que sua intuição, ou seu inconsciente, está tentando te mostrar e haja com confiança. Quando unimos o que Jung nos ensinou sobre os padrões ocultos da psique com a certeza da presença divina, percebemos que não estamos sozinhos. Deus está guiando nossos passos o tempo todo. Viver alinhado com Ele não é sobre controlar o futuro, mas sobre confiar no processo. Quando você entrega a Ele suas decisões, seus medos e suas dúvidas, os sinais começam a se tornar mais claros e o caminho mais iluminado. No fim, Carl Jung tinha razão. Nada acontece por acaso. As pessoas que entram na sua vida, as portas que se abrem, os caminhos que mudam, as respostas que chegam, tudo carrega um propósito maior. Aquilo que chamamos de coincidência é, muitas vezes, a forma como Deus sussurra ao nosso coração. Ele nos guia por meio de encontros improváveis, mensagens sutis, sentimentos profundos e oportunidades inesperadas. Nada disso é aleatório. Por trás de cada detalhe, existe uma mão invisível, moldando a sua história com precisão. Quando unimos os ensinamentos de Jung sobre a sincronicidade com a verdade bíblica, percebemos que a vida tem uma ordem, mesmo quando parece caos. Romanos 8:28 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que cada lágrima, cada silêncio, cada desvio e cada vitória são parte de um plano maior. Talvez hoje você não entenda o motivo de certas coisas, mas um dia olhará para trás e verá que Deus estava no controle o tempo todo. A chave é aprender a enxergar os sinais, confiar na sua direção e entregar o coração aos seus planos. Porque quando fazemos isso, descobrimos que nunca estivemos sozinhos. Cada passo, cada encontro, cada acontecimento, tudo fazia parte da história que o Criador escreveu para você. E quando você entende isso, a ansiedade diminui, o medo perde força e a fé cresce, porque passa a acreditar de verdade que o céu fala com você todos os dias. Basta aprender a ouvir.